tema de hoje é: e quando a eternidade chegar? É uma pergunta que a gente faz aleatoriamente, mas esperando uma resposta. Muitas pessoas fogem de tratar de alguns assuntos como esse porque não quer se expor, não quer desgaste, não quer tratar desse assunto, porque com certeza ele vai trazer algum desconforto. Mas ele é extremamente necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos tratar especificamente desse detalhe, porque uma coisa é o sujeito que acredita na eternidade e está vivendo uma vida com Deus, para viver a eternidade com Deus. Outra coisa é a pessoa que diz assim: mas eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito na eternidade. Isso não faz a mínima diferença. Por quê? Porque a eternidade, ela existe tanto para mim quanto para aquele que não acredita e não quer nada com Deus, não quer servir a Deus. Então nós vamos entender desses dois pontos, esses dois, vamos dizer assim, paralelos, que fazem parte da nossa caminhada, seja ela com Deus ou sem Deus. E eu separei aqui um texto que é uma resposta, uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Ele querendo orientar os irmãos dessa igreja para não deixá-los sem esperança, para não deixá-los desorientados. Ele deixa uma carta, e a primeira carta que ele escreve a essa igreja, ele escreve duas cartas. Ele deixa registrado no capítulo 4, versículo 13, um texto muito conhecido que diz assim: a palavra do nosso Deus eterno: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15: vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então o apóstolo Paulo já começa aqui no versículo 13 dizendo para eles assim: não quero, porém, que sejais ignorantes. Essa palavra ignorante é muito usada por nós, normalmente numa conversa, seu ignorante, querendo destacar uma pessoa que é bruta, que isso não é o que a palavra quer dizer. Ignorante aqui é aquele que ignora, aquele que não sabe. Então o apóstolo Paulo está querendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês fiquem sem saber o que é de fato o que vai acontecer. E aí ele continua dizendo: para que não vos entristeçais. Então tinha gente nessa igreja, ou nesse contexto, que estava triste por causa dessas situações, desses acontecimentos. Então o apóstolo Paulo estava orientando para que eles não fossem ignorantes e não ficassem tristes. Aí ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então aqui há uma esperança. E aqui nós começamos a entrar no tema. Há uma esperança para nós que servimos a Cristo, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar naquele grande dia. E aí ele começa a elencar aqui como que vai se dar essa situação. Ele diz: aos que dormem em Jesus, dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, porque existem pessoas que já partiram, e essas pessoas não vão participar desse evento que está escrito aqui, que é o arrebatamento. Se eles não vão participar, como que vai acontecer? Então aqueles que dormem em Cristo, diz aqui a Bíblia: dizemos-vos, pois, esta palavra, que o Senhor, que nós, os que ficarmos
vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem. Então, existe uma ordem que vai acontecer. Aqueles que partiram com o Senhor serão ressuscitados primeiro. Aqueles que ficarem vivos aqui serão arrebatados a ter um encontro com o Senhor. E aqui ele começa a dizer, olha o versículo 17 no finalzinho: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso diz respeito à eternidade. Isso diz respeito a um espaço de tempo ininterrupto, ou seja, que não vai haver fim, não vai haver interrupção. Esse espaço de tempo descrito aqui implicitamente quer dizer que eu e você e todos os outros viverão uma eternidade. Aqui eu vou fazer uma divisão ou uma subdivisão nessa eternidade. Aí eu preciso entender que a eternidade ela vai acontecer para mim e para você, quer você acredite ou não. Ela vai acontecer, quer eu acredite ou não. A eternidade ela vai acontecer. E aqui na subdivisão eu vou usar o primeiro texto, que é Mateus capítulo 25, versículo 46. Nesse texto, que é o sermão profético, Jesus está orientando os discípulos acerca daquilo que vai acontecer no futuro. É o sermão, lembra do capítulo 5, 6 e 7? É o sermão do monte. Ali são as bem-aventuranças. Como é que eles vão ser identificados? Como é que serão vistos? Existem momentos em que ele fala: a árvore será conhecida pelos frutos, a casa construída na rocha, a casa construída na areia, o falso profeta, dualidade, né? Então aqui no sermão profético já é algo que não é parecido ou não é igual ao sermão do monte ou da montanha. Aqui são acontecimentos futuros. Jesus estava prevendo os discípulos e deixando para nós um registro sobre acontecimentos futuros. E ele diz aqui, no versículo 46, capítulo 25: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui existe uma vida eterna, tanto para aqueles, note, para aqueles que estão em Cristo, quanto para aqueles que não estão em Cristo. Para aqueles que morreram em Cristo, a vida eterna. Para aqueles que não morreram, ou melhor, que morreram sem Cristo, a condenação eterna. Ambos viverão a eternidade. A diferença é onde ou com quem? Com Deus ou sem Deus. Mas a eternidade ela vai acontecer tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa. Ah, pastor, essa pessoa, eu conheço um amigo que ele não acredita no inferno, no céu, ele não acredita na vida após a morte. Não tem problema, não tem problema. Essa pessoa também vai viver a eternidade. Eu só não sei se ela vai viver com ou sem Deus. Se vai dar tempo dela reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se ela não vai ter esse tempo e vai morrer sem Jesus. E aqui eu preciso entender, a eternidade é uma realidade para qualquer pessoa. Para esse requisito, isso não requer ter fé, não requer acreditar, não precisa acreditar no que a Bíblia diz, não precisa acreditar no que as pessoas estão pregando nas igrejas, do que os missionários estão pregando o mundo afora. Não precisa acreditar. A eternidade vai ser uma realidade, tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Você consegue entender isso? E aqui um segundo texto que eu separei é João capítulo 5, versículo 29. Diz assim, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui eu entendo que tanto quem fez o bem como quem fez o mal viverão eternamente. A questão é, com ou sem Deus? Esse é o grande questionamento que eu preciso fazer para mim, que você precisa fazer para você. Como é que está a sua caminhada nessa terra? Você caminha em direção à eternidade, mas você caminha em direção à eternidade para viver com Deus ou para viver sem Deus? É fácil de identificar, não precisa de muita inteligência, muitos requisitos. É só você olhar para dentro de você. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador.
Se você reconhece, então você viverá a eternidade com o Senhor. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você viverá a eternidade. Porém, contudo, todavia, no entanto, separado de Deus. Nesse momento, eu gostaria que você refletisse acerca de uma coisa só que Jesus deixou. João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, João está dizendo que quando eu creio em Jesus, eu passo a ter a vida eterna com Ele. Viver a vida eterna com Deus significa dizer que eu preciso viver uma vida terrena com Ele, reconhecendo a Jesus como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, eu começo a ter um passaporte para viver a vida eterna com Ele. É simples, tranquilo e objetivo. Não tem muito o que a gente falar. Não, o Evangelho é simples e objetivo. Eu quero viver a vida eterna com o Senhor. Então, para isso, eu preciso viver uma vida terrena com Ele, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando eu faço isso, eu assino, ou melhor, eu recebo um passaporte assinado, carimbado, para a vida eterna. Semelhante a um passaporte quando alguém viaja de um país para o outro, ele pega o passaporte, está com visto, entrega, a pessoa, o agente lá, olha, tudo ok, pode passar, pode embarcar, está tudo certo, e a pessoa embarca. Mesmo que consiga embarcar, se não tiver o passaporte, quando chega no país de destino, ela não sai, não passa da porta, se não tiver o visto, se não tiver o visto no passaporte. Assim também vai acontecer conosco. Nós vamos viver uma vida aqui do jeito que nós identificarmos que precisamos viver. Mas quando chegar naquele grande dia, se fôssemos considerar nesse mesmo aspecto, nesse mesmo contexto, é como se o Senhor pegasse o nosso passaporte e dissesse assim: cadê o visto? O visto, nesse caso, é o sangue derramado na cruz do Calvário. Dessa forma, eu e você precisamos caminhar com esse passaporte em dia, com o visto que é o sangue de Jesus, carimbado no nosso passaporte, que no nosso caso é o nosso coração. Como é que está a sua vida? A sua caminhada, por mais ativa que seja, eu conheço muita gente que faz muita coisa na caminhada, na obra de Deus, mas Jesus vai dizer que naquele grande dia dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome, e aí ele vai dizer algo que é assim para nós, é muito tremendo e dolorido. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então existe algo aqui que vai além de fazer obra. Existe algo aqui que vai além de simplesmente ser ativo na obra de Deus. É alguma coisa que está dentro do nosso coração, algo que vai além daquilo que eu falo que sou. É algo que está aqui dentro que diz quem eu sou. Porque na verdade você sabe quem você é. Você sabe como está a sua caminhada. E o apóstolo Paulo, ele deixou aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que não saiba. Eu tenho visto na caminhada pessoas
se preocupando em tantos detalhes, uma discussão teológica infindável de como que Jesus vai voltar, se Jesus vai voltar numa nuvem, se ele vem, sabe, se vai ser durante a tribulação. Eu não quero passar a tribulação, não, a igreja vai subir antes da tribulação. Existe uma gama de discussão teológica acerca desse acontecimento que o apóstolo Paulo relata aqui. Mas o que eu preciso saber? Duas coisas. A primeira, Jesus vai voltar. É uma verdade. Não sei como, não sei quando, mas é realidade. É, assim, de fato, algo que vai acontecer. Esse evento já está marcado no calendário de Deus. No meu calendário não tem data, mas no calendário de Deus já tem data. Está marcado. Vai acontecer. Está carimbado. A segunda coisa que eu preciso saber: como está a minha vida? O que você precisa saber: como está a sua vida? Como é que você tem caminhado? Como você tem se portado diante dessa afirmação: Jesus voltará? Uma das coisas que nós sempre falamos, em sepultamentos, não é como a pessoa vai partir ou como a pessoa partiu, mas sim como se ela partiu com ou sem Jesus. Porque se foi de bala perdida, atropelamento, câncer, doença, outro tipo de doença, isso não faz a diferença. Todas elas tiveram um encontro com a morte. Mas o que vai fazer diferença é se ela partiu com ou sem Jesus. E você que está ouvindo, você tem a oportunidade de refletir sobre isso. Como é que está a sua vida? Eu hoje estou falando aqui e tenho a oportunidade de refletir sobre a minha vida. Como está a minha vida? E quando nós refletimos sobre isso, sinceramente, sem máscara, sem nenhum tipo não, com o coração aberto, sem máscara, falando, como é que eu estou? Aí eu vou entender e posso até responder para você onde eu vou passar a eternidade. Ou melhor, com quem? Com Deus ou sem Deus? Porque a eternidade é uma realidade para mim e para qualquer outra pessoa da face da terra. A questão é saber, essa eternidade vai ser com Jesus ou sem Jesus? Vai ser uma vida eterna com Deus ou uma condenação eterna? Agora, sem Deus. Eu queria que você refletisse sobre isso. Esse nosso encontro hoje não é para trazer terror ao seu coração. Não, pelo contrário, é para trazer paz. Porque se você está caminhando em sinceridade com o Senhor, você tem paz no seu coração e você sabe para onde você vai. Então você não tem que se preocupar. A frase é: se você for, vá com Deus. Se você não voltar de onde você foi, esteja com Ele. A frase é essa. Amém? Que o Senhor te fortaleça e te sustente nessa caminhada, para que você possa ter acesso à vida eterna com Deus, através de Jesus Cristo. Então, escolha Jesus hoje, escolha Jesus agora, para que você, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, reconhecido por você, te dê acesso a viver a vida eterna com Ele. Amém? Deus abençoe a tua vida.